Salmo 32, versículo 6 ao versículo 11. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus queridos, os 2 versículos de destaques da nossa mensagem nessa noite são os versículos 8 e 9. Esses versículos, eles trazem uma mensagem profundamente relevante para os dias atuais, seja para o membro da igreja, o crente, que conhece a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, seja para aquele que ainda não conhece as Escrituras. Porque essa passagem bíblica, ela aborda a escolha humana entre aceitar a orientação voluntária de Deus, voluntariamente a orientação de Deus, e a resistência obstinada à palavra de Deus, que pode tornar a vida da pessoa uma vida de grande desordem, e consequentemente, o indivíduo que rejeita a palavra de Deus, ele vai colher consequências ruins para a sua vida. O contexto do Salmo 32 é muito importante para a igreja que conhece as Escrituras Sagradas. É um salmo que fala a respeito da confissão, é um salmo de confissão, que vem ao encontro do coração crente para alertá-lo, para despertá-lo, para fazer com que o leitor, o crente, aquele que ouve a palavra de Deus, ele seja primeiramente uma pessoa constantemente quebrantada diante do Senhor, voltada à percepção do ato pecaminoso que vem a praticar, e diante da prática do pecado, ele entender com muita clareza na sua vida que ele precisa sair dessa condição de prática pecaminosa, se arrepender e confessar o seu pecado ao Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que a graça o assista, renove a sua força espiritual, renove o seu coração quebrantado e faça-o reerguer-se, torne-o uma pessoa mais firme, uma pessoa crente, uma pessoa fiel aos olhos de Deus. Portanto, é um conceito moral, espiritual, muito importante aqui presente, aqui falando ao coração crente. Ao coração não crente, ao indivíduo que não conhece a palavra de Deus, é um chamado: venha para o Senhor. Enquanto que para o crente que peca, volte-se para o Senhor. Aquele que ouve esta palavra e ainda não conhece, ainda não sabe, ainda não conheceu a misericórdia, ainda não foi quebrantado, ainda não passou pelo processo da conversão, é um convite: venha para o Senhor. E ao vir para o Senhor, ele tem e precisa entender esse conceito moral e espiritual de arrependimento, de confissão, de conserto na presença de Deus em todo o tempo.
Eu não sei se você já considerou nas suas leituras bíblicas no livro dos Salmos, quanto ao Salmo 32, o que significa a felicidade, a bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus. Você já considerou isso? Vamos observar aqui algumas questões importantes, né? O texto bíblico, ao destacar os versículos 8 e 9, e aqui eu escolhi uma versão chamada NVI, que é igual, só muda algumas palavras, mas que faz a gente perceber esses conceitos de uma maneira um pouco diferente da versão atualizada que nós tanto estamos acostumados. E ela diz assim, acompanha aí você que tem a versão atualizada mesmo. Eu o instruirei, versículos 8 e 9, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Reparem bem que ao final do versículo 9, o salmista, ele destaca uma questão muito relevante, a obediência. E ele lançou mão da metáfora do cavalo e do burro. A versão atualizada fala da mula. São animais da mesma natureza. São animais fortes, robustos, úteis para a mão de obra, ainda mais naquela época em que não existia a motorização, né? O trator, não existia as carretas, não existia os carros movidos a combustível, né? A energia. O elemento mais importante para o exercício da lavoura, para o exercício da caminhada, da jornada de uma viagem longa, era o lombo do animal. E quem lida com o animal, quem já montou, o Abelardo que conhece bem essa história da montaria, né, Abelardo? Eu sempre me lembro do coice que você levou e quase morreu. Ele tem uma história interessante sobre isso, no seu preparo como militar, né? Quando ele levou um coice do cavalo. Tão forte aquilo que nós conhecemos. E aqui o salmista ele fala, se não for a rédea, se não for o controle, se não for o domínio para adestrar o animal, ele se torna naturalmente um animal simples, um animal com seus instintos. Por isso nós não devemos subestimar os animais. Por mais treinados que eles sejam, eles são animais. E se não for o adestrador ou o seu possuidor, eles não conhecem a voz. Um dia desses, na minha caminhada lá no parque, um cachorro avançou em mim. A proprietária dele, hoje chama-se tutora, né? A tutora disse, não, ele é mansinho, ele não faz nada. Eu falei, você está brincando comigo. Não, mas eu conheço ele. Eu falei, mas eu não o conheço. E nem ele me conhece. É mansinho para você. Para mim, não. Ele não é mansinho. Então o animal, ele é assim, ele tem essa força, porque é instintivo dele, e ele é irracional, ele não é como você que fala, espera aí, eu não vou fazer, espera aí, aqui eu preciso me conter. E o salmista então, ele apela para essa capacidade de interpretação, o contexto moral e espiritual especialmente, para trazer aqui para nós importantes lições, para não nos tornarmos teimosos, para não nos tornarmos irracionais, para não nos perdermos no que diz respeito à nossa jornada de vida, à nossa caminhada existencial, desejando aquilo que já desejaram nossos primeiros pais no Éden, viver sem Deus, ou nos tornarmos iguais a Deus. Irracionalidade total. E assim nós observamos que esse texto, ele traz orientação divina. Deus se compromete, conforme nós lemos aqui, a ser um guia pessoal, oferecendo instrução e conselhos para a vida.
O texto fala do cuidado e proteção que o Senhor oferece, além da orientação. A promessa inclui vigilância, cuidado, livramento. O fiel ao Senhor, o que observa os caminhos do Senhor, ele é chamado para colocar as suas angústias, as suas dificuldades, porque Deus está ali para protegê-lo. O texto fala sobre segurança e alegria. Ao seguir essa orientação, o crente, aquele que crê, aquele que aceita o cuidado de Deus, ele experimenta alegria, alívio, encontrando segurança em Deus. Vejam, meus queridos irmãos, qual é a mensagem desse texto e quais são os princípios, quais são os significados dele para nós atendermos a esta questão, a importância de voltarmos para Deus, de seguirmos os caminhos do Senhor, para recebermos dele instrução, para andarmos nos seus caminhos e não nos tornarmos pessoas irracionais, como os animais, ou como o cavalo e a mula, ou o burro, que o texto aqui se refere, e eu já fiz esta aplicação para os irmãos. Portanto, meus amados, eu olho para esse texto, eu vejo nele importantes lições para nós todos vivermos com esperança de uma vida melhor. Para você, meu irmão, que é crente, vamos deixar o incrédulo agora, sem considerar isso, porque o objetivo aqui é falar para você que é crente, para você que crê. Você tem usufruído, você tem vivido na presença de Deus, você tem tido esperança a respeito da sua própria existência para conhecer dias melhores. Você tem se renovado nas promessas do Senhor, nessas promessas aqui, como a orientação que vem dEle, a proteção que vem dEle, a segurança para uma vida de alegria, de realizações. Você tem se sentido seguro nas mãos de Deus? Viver de acordo com o Salmo 32, o versículo 8, envolve cultivar uma relação e confiança e obediência e ainda dependência de Deus. É isso que indica o caminho da fé, o caminho do crente, o caminho do ser crente, ou se tornar um crente. O versículo é uma promessa de orientação divina, saliento: guiar-te-ei com os meus olhos. Mas exige uma resposta da minha parte e da sua parte, uma resposta ativa. E esta resposta ativa é o que nós aqui queremos observar nas considerações nesta mensagem, nesta pregação. Em primeiro lugar, a resposta ativa, que como crentes e que conhecemos a palavra de Deus, indica a importância de ouvir a instrução de Deus. Hoje é o dia da Bíblia e nós precisamos aprender o que a Bíblia ensina. Não só hoje é o dia da Bíblia, mas todos os dias da nossa vida. Ouvir a instrução de Deus. Veja que o texto fala assim: instruir-te-ei. Deus tem dado instruções para nós, aplicadas a todas as áreas da nossa vida. E como é que nós conseguimos? A orientação de Deus, meus irmãos, raramente vem como uma voz audível, imediata. Aliás, a gente prega, mas nem sempre a pregação ela é percebida. Geralmente ela é encontrada individualmente, quando nós acalmamos o nosso coração e nos detemos diante da sua palavra, estudando a Bíblia. Eu gostaria de sugerir ao irmão dedicar um tempo regular à leitura e meditação da Bíblia. A palavra de Deus é a principal fonte de instrução moral e sabedoria prática para a vida. Hoje pela manhã,
falava sobre o profeta Oséias, falando sobre a diferença da palavra humana, a palavra do indivíduo, destacando o que é a palavra de Deus. Por isso, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, acrescenta para nós instruções importantes. Eu já fui pastor de adolescentes por alguns anos, só de adolescentes. Fui pastor auxiliar de uma igreja onde eu pastoreava adolescentes. Minha função era cuidar de adolescentes e jovens, mas mais adolescentes. Eu tinha cerca de 80 adolescentes para discipular, para acompanhar, para acolher, para aconselhar, para ensinar a Bíblia para eles. E uma vez uma adolescente me questionou num dos estudos bíblicos, e ela perguntou: pastor, por que nós precisamos aprender a Bíblia? É cansativo, é difícil, as palavras são palavras que nem sempre a gente compreende. São palavras assim, antigas, palavras arcaicas. E eu gostaria aqui que você considerasse o nível, a capacidade de discernimento, a leitura de um adolescente que ainda não aprendeu muita coisa, ainda não construiu ainda a sua formação acadêmica e está ainda na imaturidade. E eu disse uma frase que eu carrego comigo, mas eu quero trazê-la para você hoje, mesmo você não sendo adolescente. Você precisa estudar e conhecer e compreender a Bíblia, porque é lá que você vai encontrar respostas, segundo o conselho de Deus para todas as áreas da sua vida. É na Bíblia que nós vamos encontrar orientações. Deus se compromete dizendo: instruir-te-ei. E Deus tem nos dado instruções. Mas aí entra um paradoxo interessantíssimo. Deus nos instrui, nós ouvimos, nós lemos, nós conhecemos, mas muitas vezes nós escolhemos não obedecer a palavra. Você já passou por isso? Você já passou por dúvidas? Já teve momentos assim na sua vida? Meus irmãos, a essência da Bíblia é espiritual, mas ela é moral espiritual. Tem um conceito moral muito forte aqui. E aqui nós precisamos entender o que significa a obediência. A obediência, assim como Deus se compromete a nos orientar, nós precisamos nos comprometer a obedecer, a receber, a seguir estas orientações. Então Deus diz para nós o que devemos e como devemos viver a vida. Então Deus diz para nós: seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. Essa procedência maligna não quer dizer que é o diabo que está mentindo por nós, ou está nos convencendo a mentir, não. É o nosso coração inconverso, é o nosso coração teimoso, é a falta de obediência que revela a malignidade que possivelmente habita no nosso coração, é a nossa carnalidade. E aí, nós, por algum motivo, resolvemos às vezes mentir. Não pagamos o preço da verdade. Coisa simples, que às vezes não tem nem porquê. A gente não vai ser julgado por isso, mas nós, na nossa malignidade, mentimos. Tipo assim: fala aí que eu não estou em casa, tá? Seria mais fácil você dizer: no momento não posso atender a ligação telefônica, no momento não posso te receber, mas oportunamente eu falarei contigo.
Ah, eu não posso ir com você, ou eu não posso fazer. Pode, mas você não quer. Mente dizendo, não posso. Você pode simplesmente dizer, não vou, não concordo, não conte comigo. Então repare que assim, as coisas pequeninas, as mais simples, revelam a malignidade que pode habitar nossos corações. Enquanto que o compromisso de Deus em nos instruir continua conosco. E Deus usa da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, trabalhando em nossas vidas, para de fato entendermos a sua vontade e o seu plano e o seu propósito para a nossa vida. E quando falta esse estudo da palavra, esse acolhimento à palavra, esta obediência à palavra, então nós precisamos entender que nós devemos nos dobrar, nos curvar e confessar ao Senhor a nossa desobediência. Então nós precisamos aqui gastar tempo com oração, precisamos gastar tempo meditando na palavra. Esse tempo silencioso, individual, orando, vai acalmar a nossa mente para sermos sensíveis à direção do Espírito Santo, para sermos obedientes, quebrantados e nos curvarmos à vontade de Deus. Ore especificamente por sabedoria nas decisões que precisa tomar. Ore especificamente pedindo a Deus para que nós possamos, ao refletirmos a vontade de Deus, possamos ser fiéis. Ajuda-me na minha fraqueza, ponha guarda à minha boca, ponha proteção aos meus ouvidos, guarda a minha mente, tome conta do meu coração, Senhor. Que a Tua palavra seja realmente significativa e importante para mim. Veja o que o salmista está dizendo, e ele fala isso como muita propriedade. Sabe por quê? Porque Davi, que escreveu esse texto, um texto didático, como se fosse uma aula de vida, Davi tinha pecado contra Deus, desobedecendo a sua palavra, que disse para ele, e ele conhecia bem isso, não adulterarás, ele conhecia isso, e ele adulterou com Betseba. Então ele sabia o que ele estava falando, ele desobedeceu, ele foi arrogante, ele foi resistente, ele não orou a Deus pedindo para Deus tirar aquela imagem da mulher linda e sedutora que ele viu, ele não pediu a Deus para que o Senhor consertasse a sua forma de enxergar, a sua fonte de prazer sexual, a sua fonte de prazer existencial. Então Davi parte para uma prática diante de Deus absolutamente cruel, pecadora, e ele se afunda por desobedecer ao Senhor. Cometeu adultério, teve um filho com Betseba, ele trabalhou, arquitetou a morte do marido da Betseba. E veja que vem aí um efeito em cadeia. E Davi, ele destrói a sua vida espiritual, ele destrói a sua piedade a Deus. Davi cai em pecado e sofre consequências ruins. Davi sabia o que era se comportar como um burro, como uma mula teimosa. Davi sabia o que era usar a sua energia para alcançar e viver fontes de prazeres em desobediência a Deus, e ele assim agiu. Então ele diz assim: olha, eu sei o que é ser um burro, eu sei o que é uma mula, eu sei o que é ser um cavalo obstinado, eu sei o que é desobedecer a Deus. Eu vivi infelizmente isso, mas você não precisa ser assim, você não precisa viver assim. Você pode seguir as instruções de Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei, diz a palavra de Deus, o caminho que deves seguir. Eu te instruirei, eu te instruirei. Ouçamos, meus queridos, as instruções divinas e sigamos essas instruções. Deus é fiel. Deus é fiel.
Ele não dá mau conselho, Ele não dá instrução errada. Qual área da sua vida que você está precisando de instrução? Busque a palavra. Se você está tendo dificuldade porque a sua leitura da Bíblia não é boa, busque um mentor. Chame o pastor, chame o presbítero, chame a irmã que sabe mais que você, chame alguém de confiança. Olha, eu estou sem saber o que fazer, segundo a Bíblia, me aconselhe, me ajude a pensar aqui, como é que eu resolvo esse imbróglio, como é que eu resolvo essa situação, qual o caminho que eu devo seguir? E aí, quem sabe, com a ajuda de alguém, a sua visão possa ser ampliada, e você possa buscar a vontade de Deus para si. Instruir-te-ei, a instrução está aqui. Mas o texto ele fala de uma outra coisa importante demais, que implica numa grande lição para nós crentes. Escolhamos, meus irmãos, além de recebendo instrução, escolhamos seguir o caminho oferecido por Deus. Vamos escolher o caminho de Deus? Vamos seguir a proposta de Deus? Por que é importante pensarmos nisso? Primeiramente, precisamos aqui considerar que Deus mostra o caminho, mas a escolha de andar nele é sua, é minha. A escolha, ela é pessoal. A palavra de Deus, meus queridos, ela foi pregada no Velho Testamento, ela foi pregada no Novo Testamento, e esta palavra de Deus está sempre presente, mostrando na história bíblica, pessoas que andaram no caminho e pessoas que deixaram o caminho. No próprio Salmo, nós encontramos uma linda referência, no Salmo 51, no Salmo 91, que fala a respeito do valor, da importância da palavra no caminho, ou para o caminho. Luz para os meus pés é a tua palavra. Luz indica o caminho. Você enxergando o caminho para andar nesse caminho. Viver esse salmo, meus irmãos, portanto, esta passagem bíblica, significa arrependimento e confissão quando for necessário. Implica em obediência, como eu acabei de falar, porque o Salmo 32, no seu contexto amplo, fala de bênção, fala de perdão, fala de reconciliação, fala de uma nova vida, e é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Meus irmãos, a essência da pregação da palavra de Deus para o mundo em que nós vivemos precisa apontar para isto, seguir os caminhos de Deus, seguir os caminhos do Senhor. Eu acho que há uma desconexão muito ruim nas pregações hoje, às vezes na nossa própria igreja presbiteriana, principalmente quando nós superestimamos a mensagem de consolo, nós superestimamos a mensagem de sucesso na vida, nós superestimamos as mensagens de bênçãos materiais, nós superestimamos os benefícios de uma vida cristã. Por isso, a gente pergunta, quem quer ser abençoado por Deus? Todo mundo levanta a mão. Por isso nós vamos encontrar pessoas sempre pedindo bênçãos. Pastor, ore por mim porque está doendo. Ore por mim porque surgiu uma notícia médica de que eu tenho uma doença ruim. Pastor, ore por mim porque meu casamento está em crise. Pastor, ore por mim porque está faltando dinheiro lá em casa. Pastor, ore por mim porque eu estou desempregado. Pastor, ore por mim. Pouca gente pede oração para ser fiel a Deus. Aliás, eu não me lembro qual foi a última vez que me pediram, pastor, ore por mim, para eu andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho me afastado dos caminhos de Deus. E a minha consciência está muito pesada, porque Deus diz na sua palavra, isto, e eu fiz exatamente o contrário disto.
Então eu vejo que nós precisamos resgatar esta essência da pregação da palavra de Deus, mostrando que as pessoas precisam andar nos caminhos de Deus, porque cada indivíduo é responsável pela sua vida, pela sua resposta diante da instrução que Deus dá. Eu não posso responder por você. Você precisa assumir a sua responsabilidade como homem crente, como uma mulher crente. E como é que se assume esta responsabilidade? Quando nós acolhemos o que Deus nos indica para a vida. Quando nós acolhemos. Por isso nós precisamos sempre andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos que o Senhor indica. Vai por aqui, filho. Você já leu o livro do John Bunyan, O Peregrino? Se você não leu, é um clássico da literatura cristã, se não o livro mais vendido e mais lido de todos os tempos. E esse livro mostra exatamente isto, o que é viver uma vida andando nos caminhos do Senhor. Há um excelente devocional publicado há muitos anos atrás, quando ainda não havia esta fartura de livros devocionais. Hoje existe livro devocional de quanto é jeito, pão diário, alimento diário, e assim vai. Intitulado O Caminho. Escrito por um pregador histórico do Evangelho, um escritor inglês. O Caminho. E é gostoso ler esse guia devocional por uma razão. Ele é bíblico, muito bíblico, mas ele propõe temas com a perspectiva de mostrar o caminho do Senhor para a nossa vida. Então ele vai abordar assuntos práticos da vida cristã. Vida profissional, vida sexual. E esse escritor, ele aborda vários itens, cada dia, e dá uma vontade de seguir aquele caminho. Dá uma vontade de até antecipar a leitura do dia seguinte, porque os temas propostos ali mexem conosco. Mexem conosco. Eu sugiro a você essas duas leituras para o ano que vem. Esse ano está terminando. O Caminho, procura lá na CPAD tem, que é uma livraria que tem aqui perto. E O Peregrino, do John Bunyan. Esses dois livros são importantes para ajudá-lo a andar nos caminhos do Senhor, mediante a leitura bíblica proposta pelos seus autores. Meus irmãos, Deus propõe caminhos bons para seguir. Se andar dos meus caminhos, serás abençoado. Então diz o texto: instruir-te-ei e te ensinarei o quê? O caminho que deves seguir. Instruir-te-ei no caminho que você deve seguir. E essa mensagem ela é muito antiga. Lá nos livros da lei, no Pentateuco, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ele ficará velho e não se desviará do caminho. Importante, palavra de Deus aqui no Salmo 32. Davi soube o que foi se afastar do caminho de Deus. Se deu mal, sofreu consequências por isso. Quem não está andando nos caminhos do Senhor, seja você um crente ou um não crente, venha para o caminho do Senhor e você não se arrependerá. Os crentes da igreja primitiva no Novo Testamento eram chamados de aqueles que andavam no caminho, os do caminho, depois que eles ganharam o apelido de cristãos.
Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, senão por mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque eu sou o caminho. Jesus é o caminho. É a dádiva de Deus para mostrar para nós que a obediência até o fim é o melhor modo de andarmos nos caminhos do Senhor. E por último, para terminarmos esta mensagem, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Meus irmãos, nós precisamos, em nossos dias, botar foco no Senhor de nossas vidas. Repare que na sequência, no final do versículo 8, e sob as minhas vistas te darei conselho, sob as minhas vistas, ou sob minhas vistas te darei conselho. Como é importante pormos foco no Senhor de nossas vidas. Por foco. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Fixamente. Olhar para Deus. Esse olhar para Deus, ou esta forma de o salmista descrever a maneira de Deus nos conduzir, mostra para nós o seguinte fato: eu estou atento a você, guiar-te-ei, diz o texto, sob as minhas vistas te darei conselho. Te darei conselho. Ponha foco nos conselhos de Deus, ponha foco na pessoa de Deus, busca por intimidade com o Senhor e aproveite desta sua promessa. Desenvolva um relacionamento próximo com Deus. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais fácil será perceber o piscar de olhos, entre aspas, ou a direção sutil que Ele dá. Guiar-te-ei com os meus olhos. Estou vendo. Você não está sozinho, você não está largado à sorte. Eu estou olhando e apontando, vai por aqui. Por foco. Por foco. Quero aqui apelar para uma questão muito interessante. Antigamente as pessoas diziam assim, e a gente ouve ainda isso aqui: meu pai e minha mãe, quando queriam me repreender, nem falavam, fazia o quê? Só olhava, porque só o olhar deles eu já entendia o que eles queriam dizer. Hoje, quando você olha feio para o menino, o que ele fala? Quando você olha feio para a menina, o que ela fala? Que é isso? O que está olhando? Olhar atento de um pai e de uma mãe deve ser percebido pelo filho, e isso pode ajudar muito. O olhar atento de um crente para Deus, para perceber o que Deus está dizendo com o seu olhar por nós, é muito importante e pode salvar a sua vida. E isto se adquire com relacionamento íntimo com Deus. Isso se adquire com a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, que age e fala conosco. Se a intimidade nós podemos desenvolver com o Senhor, a sensibilidade ao Espírito Santo é algo absolutamente complementar, onde nós aprendemos a reconhecer a voz amigável, a voz delicada do Espírito Santo em nossa consciência, que nos adverte sobre perigos e nos incentiva ao que é certo, ao que é santo, ao que é reto, ao que é justo. Por foco. Preste atenção. Observe que Deus está olhando por você. Olhe para Deus.
Olhe para Deus. O ser humano possui uma capacidade que, se bem desenvolvida, o ajuda muito. É a resposta reflexiva, o reflexo. Quando nós nos acostumamos a fazer algumas coisas, quem tem habilidades, pelo reflexo, consegue evitar, por exemplo, que um copo caia e quebre, se espatife no chão. Está ali na cozinha mexendo, esbarrou, tem agilidade, reflexo. Quem dirige precisa de reflexo para não bater no outro carro, para pisar no freio, para acelerar, para parar no farol, para atender o sinal do policial ou do guarda de trânsito. Precisa de reflexo. Isso se desenvolve, isso se aperfeiçoa, somente com foco. Quando eu era criança, meu pai tinha uma frase educativa muito importante: ponha sentido, menino, ponha sentido. Se você não puser sentido, você não vai aprender. Ponha sentido. O que é pôr sentido? O que era pôr sentido para o meu pai? Entenda, observe, veja o que você pode fazer, aprenda, compreenda, tenha discernimento, ponha sentido na palavra de Deus, na importância que ela tem para você. A palavra de Deus não é para ser qualquer coisa na nossa vida, não é para ser qualquer coisa. A palavra de Deus é Deus falando, é o Espírito Santo falando, é Deus oferecendo intimidade para nós, é Deus atento às nossas necessidades. Por isso nós precisamos pôr foco no Senhor, foco no Senhor de nossas vidas. Todo mundo pode dar 1 milhão de conselhos para você, para mim, mas o conselho de Deus é maior do que todos. O conselho que vem de Deus é absolutamente necessário, e é isso que se chama confiança ativa. Eu confio no Senhor e eu sigo o que Ele me mostra, eu sigo os seus caminhos, não só sigo os seus caminhos, como também eu obedeço a sua palavra, eu acolho as suas palavras. Meus irmãos, em resumo, o que eu quero deixar como mensagem aqui hoje é viver o Salmo 32 como um todo. Esse texto tão conhecido por se tratar da confissão de pecados, o autor, rei Davi, apresenta o ato sequencial à confissão, um convite para parar de tentar guiar-se a si mesmo com base apenas no conhecimento adquirido, na própria sabedoria humana e na sua experiência pessoal. É isto que sintetiza o Salmo 32. E em vez disso, em vez de seguir o seu conhecimento adquirido humano, em vez de seguir a sua própria sabedoria, em vez de continuar na sua própria experiência pessoal, render-se à direção amorosa e constante de Deus, conforme os destaques que encontramos no versículo 8 e 9, não sendo irracionais, não sendo irracionais, não sendo como teimosos, como o cavalo e o burro, obstinados nos nossos desejos carnais, na vaidade da vida, na autossuficiência obstinada, mas sim observando os caminhos de Deus, com humildade, aceitando a orientação de Deus, seguindo os caminhos de Deus, pondo foco no Senhor de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guie, de fato, que nós tenhamos uma resposta ativa aos olhos de Deus, como crentes que nós somos. Afinal,
A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e precisamos acolher isto de verdade, não apenas repetindo o jargão da reforma protestante, mas vivendo a realidade, dando a devida importância à palavra de Deus na nossa vida. Ela é fonte de vida, vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Vamos cantar o hino 108, que fala de bênção.